Bom dia, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu me chamo Leane, eu faço parte da Célula Digital, da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, e ela está situada lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. Nós vamos começar mais uma semana de estudo da palavra do Senhor aqui, em cima do que o profeta Vinícius, nosso líder, pregou domingo. Amém? E essa semana será Segredos do Destino. Amém? Nós vamos ler lá em Gênesis. Gênesis é Velho Testamento. Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 39, dos versículos 20 ao 23. Amém? E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Aqui fala de José, né? A trajetória de José rumo ao destino dele, ao propósito que Deus tinha para a vida dele, sem ele entender, em tudo que ele passou nas dificuldades, né? As dificuldades que ele passou para viver esse propósito, o destino que o Senhor tinha para ele. E para nós vivermos o que Deus tem para nós, precisamos nos dedicar ao nosso destino. Nós vamos nos dedicar a que esse destino, ao que o propósito que Deus tem, se cumpra na nossa vida. Nós não podemos perder tempo com distrações do dia a dia na nossa vida. Tem muitas coisas que vêm para tirar o nosso foco de realmente aquilo que tem valor para nós, daquilo que realmente vai agregar algum valor em nós e a nossa trajetória. Temos que ter cuidado com as pessoas que chegam até nós, né? Querendo trazer coisas, para que a gente faça coisas, e muitas vezes essas coisas não estão ligadas ao nosso destino, e aí vão roubar o nosso tempo que nós estaríamos, né, dedicando ao nosso destino, ao propósito que Deus colocou na nossa vida, né? Nós usarmos toda a nossa força, toda a nossa energia no propósito. Tem muitas coisas que vêm para sugar, para atrapalhar a sua vida e a minha vida, para que nós não venhamos chegar a concluir o que o Senhor tem para nós. Hoje em dia, né? Hoje em dia é mais difícil, às vezes, manter o foco. Com tanta tecnologia, né? Fácil aí, na nossa volta, perder tempo em algo que não acrescenta nada para o nosso destino. Eu falei, coisas que a gente vai perdendo horas, às vezes, no celular, na frente de uma TV, numa rodinhas onde não falam nada de bom, nada que vai acrescentar no seu caráter ou no seu destino. Às vezes você sentar numa mesa, às vezes com pessoas que você conhece ali, não vai edificar a sua vida, porque são coisas fúteis que vai ser falado ali. Não vai agregar nada na nossa vida, né? E pessoas passam anos da sua vida tentando descobrir o propósito delas. Muitas pessoas passam anos tentando descobrir qual é o propósito da vida delas. Mas nós temos aqui o Evangelho, a palavra de Cristo, a palavra do Senhor. Nós não precisamos perder tempo ou anos da nossa vida, né? Nós não precisamos perder tempo se nós temos a palavra do Senhor. Em vez disso, podemos nos concentrar em cumprir esse propósito. Em Jesus Cristo nós temos a resposta certa. A palavra dele, o Evangelho, a direção para o Senhor.
o que Deus determinou para sua vida, o que Deus escreveu para você. Deus escreveu os seus dias, Deus escreveu tudo que Ele quer para a sua vida, né? E para que se cumpra nosso destino, existe dois lados. O lado que Deus vai fazer a parte dele e eu faço a minha parte. Não tem como eu cruzar os braços e achar que Deus vai fazer tudo por mim, não. A parte de Deus você não precisa se preocupar, porque Ele é fiel para cumprir. Mas eu preciso me dispor, me levantar e fazer a minha parte, para que se cumpra o propósito que Deus tem na minha vida, para que eu chegue no destino. Né? Aqui já fala, segredos do destino. Segredos do destino é você ter compromisso com o Senhor, com a palavra dEle, ouvir Ele, fazer a sua parte, não esperar que vai cair do céu. Amém? José nos mostra que mesmo em meio a tantas lutas e adversidades, conseguimos cumprir nosso chamado. Porque José enfrentou muitas lutas, dificuldades, mas ele cumpriu o chamado que ele mesmo nem sabia, né? Qual era o propósito que Deus tinha para ele, mas ele passou. Tanto que a gente acabou de ler, né? Aqui em Gênesis 39, versículos 20 e 21 vai dizer: e o Senhor de José, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. Deus era com José. Porque não sei se você sabia, mas naquela época lá, a lei dos egípcios, para uma tentativa uma tentativa de abuso contra uma mulher casada, as leis daquela época, a pena era de morte. Sim, José naquela época era para ele ter sido morto por causa da acusação da esposa de Potifar. Mas Deus era com José, porque ele era inocente. Foi uma injustiça contra a vida dele, mas o Senhor guardou ele, mostrando a soberania de Deus em relação ao destino de José. Mas José estava fazendo algo. José estava trabalhando. Deus não chama desocupados. Deus não chama alguém que não está fazendo nada, não. Deus chama alguém que está ocupado. E José, ele estava fazendo algo. Ele estava ocupado, fazendo a parte dele. Aonde ele era colocado, ele exercia bem o trabalho dele, com excelência e com temor ao Senhor, né? E descansar em Deus não significa cruzar os braços, que nem eu falei antes, né? Que nós temos que fazer a nossa parte, mas aqui diz descansar em Deus, que nem a Bíblia fala, né? Que nós temos que descansar em Deus. Mas o descansar em Deus é continuar fazendo. O descansar em Deus é você continuar orando, jejuando, é você continuar lendo a palavra, é você continuar tendo os propósitos com Deus, é você continuar se mantendo firme, íntegro, reto, temente ao Senhor e fazendo a sua parte. Não é cruzando os braços, deitando no sofá e coçando a barriga, achando que Deus vai fazer as coisas, vai descer um anjo e vai resolver. Não é assim. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. E ele é fiel no tempo certo para cumprir, que nem foi na vida de José, né? Deus cumpriu no tempo certo. Apesar das injustiças, dos dias maus, perseguições em nossa vida, isso não significa que estamos fora de uma direção de Deus. Não significa, por causa das lutas, das adversidades, das oposições, que você vai pensar que você está fora do propósito ou de uma direção de Deus. Não. Olha José passou por tudo isso e estava na direção, caminhando rumo ao que Deus tinha para ele. Deus transforma toda maldição em bênção. Salmos 23, no versículo 4, vai nos dizer: ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É o Senhor que nos ajuda em tempos difíceis. Todo momento é a mão do Senhor. Se nós estamos na direção dele, no propósito dele, a mão do Senhor é conosco. Precisamos parar de pensar que a vida com Cristo não tem desafios. A gente podemos ver aqui na história de José. Ele andava com o Senhor, mesmo assim passou por isso, porque foi um tempo de preparamento, foi um tempo para ele ter uma estrutura. Como que Deus ia entregar na mão dele algo grande
Se ele ainda não tinha aprendido a conduzir algo pequeno, enfrentando lutas, dificuldades, ali ele aprendeu muito, por mais difícil que seja, ele aprendeu tudo o que ele precisava para depois governar. Vai ter momentos de vale. José teve, eu e você nós temos, e não podemos dizer que nunca mais teremos, porque as lutas vêm. Lutas, pensamentos que vêm para você desistir, desânimo, opressão, guerras espirituais, né? Força contrária, palavras malditas lançadas sobre nós, que nós somos derrotados, né? Que nós estamos na prova e vamos morrer no deserto. Mas Jesus nos deixou exemplo. João capítulo 16, versículos 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus em todas as áreas venceu. Jesus em todas as áreas. Jesus veio como humano, carne e sangue, que nem você e eu. Ele era Deus, mas ele era humano. Então Jesus sentiu medo, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu fome. A Bíblia fala que Jesus chorou. A alma de Jesus foi angustiada profundamente. Jesus passou por perseguições, julgamentos, acusações, injustiças. Jesus foi massacrado. E mesmo assim ele permaneceu, ele não desistiu, ele venceu em todas as áreas. Então ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus mostrou que podemos vencer. Ele venceu. E com ele conosco no barco, ou nessa situação, nós vamos vencer. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Amém? Precisamos reconhecer a presença de Jesus em nós. Nós precisamos reconhecer essa presença. Nós precisamos reconhecer a misericórdia do Senhor, o favor, a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o que nos dá força todos os dias. Amém? Quinta-feira nós vamos continuar com essa palavra. Eu quero te deixar uns recadinhos. De segunda a sexta-feira tem a oração com o apóstolo José no templo, no piso superior, das 7 às 8 da manhã. Amém? E é transmitido pelo canal dele, @apóstolo José Iracete. Quarta-feira tem os 2 grandes cultos. Quarta sobrenatural às 15 horas e à noite, às 20 horas, tempo de jubileu com o apóstolo José Iracete. Amém? Sábado temos na Ação Jovem às 19 horas. Domingo temos 2 grandes cultos. Culto profético às 9 da manhã. Amém? Com o profeta Vinícius, com os pastores. E à noite temos um culto de cura e libertação com a profeta Ariano, o apóstolo José, com os pastores também. Então você tem vários horários para você ir se encher da presença do Senhor e buscar a presença dele sobre a sua vida e sua casa. Amém? E eu esqueci de comentar, mas pode deixar seus pedidos de oração que nós vamos orar agora. E se você sentir, deixe o seu like, se inscreva no meu canal aí, para nós juntos levarmos a palavra do Senhor. Amém? Eu vou orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, gratidão por esse dia. Pai, eu quero te pedir que o Senhor é aquele que conhece, Pai, o que cada um tem passado, enfrentado. Que mesmo o Senhor, no meio das dificuldades, das lutas, às vezes, Senhor, essa pessoa não está vendo uma saída. Mas o Teu Espírito Santo, Pai, vai direcionar ela. O Teu Espírito Santo vai mostrar, Pai, aonde está a saída. O Teu Espírito Santo vai mostrar, Pai, o que ela precisa fazer, Pai, para que ela veja essa saída, para que ela tenha uma direção, uma resposta que vem do Senhor. Senhor, e derrama sabedoria, derrama da Tua luz. Jesus, Tu és a luz. Jesus, Tu és o farol que dá direção para cada um. Espírito Santo, visita essa casa, essa vida que está assistindo essa oração, a casa dela, tudo que leva o nome dela. Senhor, que a Tua graça, o Teu favor esteja sobre ela. Que a Tua boa mão guarde ela. O Senhor sonda a mente e os corações, Pai. E conhece, Pai, aquele que o Senhor habita na luz e conhece até aqueles que se encontram nas trevas, Senhor. Precisando, Pai, do Teu braço forte para resgatar eles, Pai. Resgata, Pai. Traz de volta aquele que se perdeu, Pai. Traz de volta com o Teu braço forte, Senhor. E transporta ele para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Que haja salvação, libertação e transformação, Pai.
Que haja milagres, Senhor, tudo para honra e glória do Teu nome, Pai. Guarda cada um, livra de todo mal. Que o sangue de Jesus cubra a vida dessa pessoa, a casa dela, Pai. Que a Tua boa mão esteja, Senhor, com cada um. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu oro e te agradeço por tudo, Pai. Amém e amém. Amém. E é transmitido os cultos pelo canal também da igreja, que é @IEJNAlphaville. É tudo junto, amém? @IEJNAlphaville, amém? E quinta-feira nós voltaremos aqui, se o Senhor nos permitir, amém? Deus abençoe grandemente a sua vida e nunca se esqueça o quanto que Jesus te ama. Nunca se esqueça desse grande amor que o Senhor tem pela sua vida e pela sua casa, amém? Deus abençoe.